Que a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Vemos agora o momento da palavra. Obrigado. Momento de aprendizado, né? Deus ensina e nós aprendemos. Deus nos coloca diante dele, debaixo dele, como filhos, como servos, para que um dia possamos estar junto dele. Amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus, amado e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento maravilhoso, no qual, Pai, nos será ensinado a tua palavra. Que seja o teu Santo Espírito para usar nesse momento, Pai, nos dar. Que esse aprendizado venha em nossas vidas, nos trazendo alegria, amor, nos trazendo paz e principalmente o aprendizado que vem do Senhor. Pai, usa, Senhor, a tua serva como tu queres, e que o teu Santo Espírito a acompanhe todos os dias da vida, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Obrigado, Senhor. Graças a paz. Aleluia. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso, um encontro de casais aqui. Agradecer a toda a organização, a Leda, a Márcia, a Letícia, o Vlad, a Sora Gilson aí que estavam à frente. Ontem eu não tive a oportunidade de agradecê-los pessoalmente, mas foi realmente maravilhoso. Eu, em todos esses anos, a gente tem 23 anos de casados, nós participamos de alguns encontros, mas esse para mim foi muito especial. Não é demagogia, mas foi realmente muito marcante para mim. Nós tivemos alguma comunhão com os irmãos que a gente às vezes não tem tempo e na correria de conversar, e foi muito, muito bom mesmo. E o Senhor, em todo o tempo, cuidou. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Juízes. Por favor, Juízes 9, Juízes 8, primeiramente. Eu vou ler, por enquanto, o 33, 8:33 diz: essa palavra o Senhor, Ele tocou no meu coração há alguns meses atrás, e aprove o Senhor hoje de eu estar trazendo para vocês, compartilhando com vocês aquilo que Ele já iniciou falando no meu coração. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como Deus. Agora a gente vai ler o 9. A partir do verso 6. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. E a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto, tão saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram então à videira: venha e reine sobre nós. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha e reine sobre nós. Bom, Gideão, a Bíblia, né, Juízes aí 8 e 28, vai dizer a morte de Gideão. E daí vai iniciar falando dos filhos de Jerubbaal. Lembrando que Jerubbaal e Gideão são as mesmas pessoas. Então, se eu falar Jerubbaal, você
que a gente costuma dizer, né? Deus vinha abençoar o povo servia a Deus e ficava tudo bem. Quando Deus tirava ou morria um juiz, o povo voltava a pecar contra Deus. E Deus vinha, exortava o povo voltava a servir a Deus. E assim nesse ciclo, né? Como a gente leu no começo, depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalitas. Enquanto tinha um juiz ali cuidando, o povo servia a Deus. O líder morria, o povo voltava, os outros deuses voltavam para as suas prostituições, cultuando então a outros deuses. No 34, no 8:34, vai dizer que eles não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos. Ou seja, eles esqueceram-se rapidamente do Senhor. Bom, nesse contexto, o que eu quero enfatizar, o que eu quero me ater aqui, compartilhar com vocês, é sobre a força e a coragem de esperar com integridade. A nossa alma, o nosso ser, a gente como ser humano, nós odiamos não saber o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e isso nos consome. Nos consome de uma forma tão grande que nos desestabiliza. E quando nós estamos desestabilizados, nós estamos vulneráveis. Nos abaixamos a guarda, os sentimentos dominam e a gente fica vulnerável. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que essa vulnerabilidade ela pode trazer para a nossa vida, afetando não só a nossa vida em si, mas como a nossa vida espiritual também. Quando o chão some e o vácuo fica, que aconteceu aqui com o povo, Gideão morreu. E Gideão era aquela pessoa em que eles estavam alicerçados. Gideão era o juiz. Então Gideão falava, servia a Deus, ouvia a Deus, transmitia para o povo se sentia seguro. De repente, o chão deles é tirado. E fica esse vácuo. O que fazer? É isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho. O que a gente faz quando essa nossa segurança, o que a gente pensava que nos deixava seguro, ela nos é tirada? O que a gente faz nesse intervalo? E se o Senhor falar para você, olha, aguarda, eu vou enviar uma outra coisa para você se segurar, uma outra pessoa para te ajudar, o que a gente faz nesse intervalo enquanto o auxílio não vem? Enquanto o auxílio não chega, enquanto a direção não vem, o que eu faço nesse meio tempo? Como eu ajo nesse meio tempo? Aí vem a palavra que a gente conhece bastante, que é desespero. O que é o desespero? É você agir na emoção. Não, assim não pode ficar. Em silêncio Deus não pode ficar. Esse tempo não pode ter que ser preenchido com alguma coisa. Não pode ficar assim. Esse vácuo. E o desespero, ele vem da palavra que você não tem mais a esperança. Nós conversávamos ontem sobre você esperar mediante a desesperança. Diz que Abraão aguardou com fé, com esperança, em meio à situação desesperançosa. Ou seja, ele não se desesperou. De querer resolver tudo imediatamente, isso sim vai gerar uma ansiedade avassaladora. O maior perigo é a nossa incapacidade de esperar com integridade. Porque muitas vezes nós sabemos esperar, nós sabemos que a Bíblia manda a gente esperar, espera com paciência no Senhor. Só que a gente vai entender hoje por que muitas vezes a gente perde a integridade. A parábola de Jotão, como a gente leu, Jotão, para contextualizar, ele era um dos 70 filhos de Gideão. Ele foi o único que escapa de
queria ser rei. Um dos irmãos de Abimeleque, Jotão, ele escapa. E por decreto dele mesmo, Abimeleque resolve ser rei. Ou seja, ele esqueceu-se de que quem levanta juízes e de quem levanta reis é o Senhor. Aleluia. Ele esqueceu-se de quem abate juízes e quem abate reis é o Senhor. Porque acima dos juízes e acima dos reis, ele é Senhor. Ele é o rei, literalmente, dos reis. Ele levanta e ele abate. Não tem quem e quando ele quer. Então Abimeleque bateu no peito e disse: agora eu matei os meus irmãos, eu sou filho de Gideão, agora eu serei o rei, eu serei o líder. Muitas vezes a gente acredita que aos nossos olhos só pode ser aquele, filho de Gideão, matou os outros irmãos, o único que sobrou competente é Abimeleque, será ele mesmo o rei. Então o povo se reúne e vai coroar Abimeleque rei. Só que ele estava ali mediante a muitos assassinatos da sua própria família. E como a gente leu, o povo não consultou o Senhor. Simplesmente olhou com seus olhos naturais e disse: vai ser ele mesmo. Vamos coroar o rei. Quando o povo se reúne para coroar Abimeleque rei, Jotão, um dos irmãos, o único irmão dele que escapa da morte, ele sobe no monte e diz essa parábola. Olha, várias árvores boas, de frutos bons, poderiam ser o rei de vocês. Uma das coisas que a gente aprende aqui é várias árvores, parábola, né? Na parábola, poderiam ser o rei. Mas o que aconteceu com as árvores boas? Se omitiram. Então, quando os bons se omitem a fazer, os maus acreditam que podem tomar a frente. E essa parábola ela vai contando detalhes, depois você pode ler com tempo, porque ela é bem extensa, mas ela é bem marcante para a gente, porque vai falar de cada fruto, a figueira, a videira, a oliveira, vai tratar dos frutos, então teologicamente cada uma delas tem o seu significado, a sua simbologia. Porém a gente vai ver lá na frente que é o espinheiro, que é Abimeleque, o espinheiro que diz: olha, eu que vou ser o rei. Só que o que o espinheiro tem de fruto? A lei da felicidade. E detalhe, ele falou assim: olha, vocês, outras árvores, vão sentar na minha sombra. Que sombra? Então, uma das coisas que a gente aprende aqui também é que muitas vezes nos prometem coisas que, mesmo você vendo que não é possível, você acredita. Você acredita na sombra de um espinheiro? Num fruto de espinheiro? Às vezes nós estamos numa situação na nossa vida em que a gente está vendo que aquilo não vai dar fruto e que aquilo não vai nos machucar, porque o que o espinheiro faz? Vai nos ferir. Só que o desespero é tão grande que você aceita, vai no espinheiro mesmo. Eu tinha oliveira, eu tinha videira, eu tinha figueira, mas agora só tem um espinheiro, vai ele mesmo. E o que o espinheiro faz? O espinheiro cresce como se ele fosse uma coisa para te suprir e vai só te ferir, trazendo para o nosso dia uma situação que a gente vê, que a gente está passando, e a gente está vendo que aquilo vai nos ferir, ou vai ferir a nossa integridade como o Senhor, mas o desespero, a pressa, a ansiedade é tanta que a gente abraça Ele mesmo. Isso é o perigo de estar vulnerável nesse vácuo da história. É abraçar o que tem. O Senhor me mostrava uma pessoa, por exemplo, eu, sentada no ponto de ônibus. Passa
com o ônibus vazio. Passa um ônibus, passa 2, você está lá íntegro, passa 3, e você permanece não só com vazio. Passa 4 cheios, 5 cheios, 6 cheios, 7 cheios, 8 cheios, e você lá. E o tempo passando. O que você faz? Eu preciso chegar, não importa como. Então eu vou no cheio mesmo. Eu deixei o meu princípio. É só uma analogia. Eu deixei o meu princípio. Aquilo que eu falei lá no começo, esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. E o Senhor, Ele quer trazer para nós a reflexão de que os nossos princípios, eles não podem ser negociáveis. Eles não podem ser deixados de lado, relativizando os nossos princípios, porque o tempo está passando e nada está acontecendo. Então eu começo a baixar a qualidade. A minha qualidade de oração, porque já faz muito tempo. Ah, o Senhor prometeu, mas já faz tanto tempo. Então eu baixo a qualidade da minha oração, eu baixo a qualidade da minha comunhão com os irmãos, eu baixo a minha qualidade da minha comunhão com Deus, eu não baixo a qualidade. Uma ilustração, além do ônibus, é do navio cargueiro. Imagine o navio cargueiro atravessando uma tempestade. Qual é a primeira coisa que a gente começa a pensar que vai acontecer quando a tempestade vem sobre o navio e ele está pesado? O que a gente começa a fazer? Alguém me imagina? O que a gente começa a fazer? Começa a esvaziar. Joga primeiro aquilo que é menos importante. Ok? Só que a tempestade continua. E o desespero é tão grande que você começa a jogar as caixas de mantimento, as caixas de remédios, as águas, o estoque de água potável, os equipamentos para navegação. E aí? Qual que é a probabilidade de você chegar no seu destino saudável, bem, vivo, se a viagem no mar demorar mais uns 40 dias? Sem alimento, sem água potável, sem remédio, sem equipamento de navegação? Qual que é a probabilidade da gente chegar no destino? Quase. O navio pode até chegar, mas você está lá dentro sem vida. Porque o desespero foi grande. Quando a tempestade vier, o desespero não pode tomar conta da gente. Ok, até aí eu entendi, Senhor. Mas, então o que fazer? A gente sabe o que não fazer. É não jogar fora aquilo que vai nos manter vivos. Não joga fora o que vai te manter vivo no desespero. Não negocia os seus princípios. Não joga fora o alimento que vai te manter vivo, a água potável que vai te manter hidratado, os remédios que podem te manter vivo diante de um ferimento. Não vai jogando fora aquilo que é precioso por causa do tempo que você está passando hoje. A tempestade vai passar. Aleluia. O dono de tudo, aquele que acalma o vento, aquele que quer acalmar, vai fazer com que essa tempestade passe. Aleluia. E quando ela passar, você ainda vai ter o alimento, ainda vai ter a sua água, ainda vai ter os seus remédios, ainda vai ter os seus equipamentos. Aleluia. Que vão manter você no mar, suprir as suas necessidades. Aleluia. O povo tinha sido liberto de uma escravidão por Gideão, e Gideão morreu. E o que o povo fez? Nesse fato, começou a jogar tudo fora. Seus princípios, tudo que eles haviam aprendido, começaram a negociar os seus valores,
prostituir, como diz a palavra. Esperar não é passividade, é coragem, exige coragem. Aleluia. Por incrível que isso possa parecer, porque é totalmente contrário à nossa natureza. Cientificamente, o nosso cérebro tem uma parte que ela chama amígdala. É parecida com o nome que a gente tem na garganta, mas é assim. E essa parte do cérebro, ela é responsável pelo alerta de perigo. Então, mediante a nossa intuição de perigo, quando você vai cair, por exemplo, a primeira coisa que você faz é colocar a mão. Isso é intuitivo. Você não precisa aprender isso. Eu vejo na escola, quando eu dou aula de 0 a 3 anos, os bebês que estão aprendendo a andar. Eles estão aprendendo a andar. Mas quando eles vão cair, a primeira coisa que eles fazem é colocar a mão. Intuitivamente. Isso é uma coisa que o Senhor colocou no nosso organismo, no nosso cérebro, para nos preservar a nossa integridade física, no caso. Então, o que acontece? O Senhor ele vai pedir para nós fazermos algo que é contra-intuitivo. É contra a nossa intuição esperar, não se desesperar. Então precisa começar um trabalho na nossa mente sobre isso. Eu preciso esperar. Então exige coragem, porque você precisa andar totalmente na contramão da sua intuição. Qual é a sua intuição? É agir. Isso aqui está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa. Quem disse? Eu preciso fazer isso aqui urgente. Quem disse? Quem disse que precisa ser urgente? Por causa da urgência que o povo sentia e acreditava ter colocado uma pessoa como líder, eles estavam colocando o espinheiro. Por causa da pressa de preencher o vazio que o Senhor estava permitindo que acontecesse. Por que está assim? Eu não sei, você não precisa saber agora. O Senhor está te livrando do espinheiro, tá bom? Eu preciso colocar alguma coisa no lugar disso daqui. Preciso preencher isso. Preenche com a presença do Senhor. Espera nele. Aleluia. Sabe o que esse alívio imediato vai trazer para a gente? Porque o espinheiro era isso. É você tentar colocar um band-aid, um curativo, numa ferida que só vai fechar com pontos. Ele aparentemente vai resolver o seu problema, só que a longo prazo, além de não ajudar, ainda pode curar. Você consegue pensar em alguma coisa da sua vida que pode estar acontecendo alguma coisa assim, ou já aconteceu? Algo que você colocou ali para suprir imediatamente, porque precisava, porque você acreditava precisar no momento. Essa impulsividade tem levado muitas pessoas, a tratamentos psicológicos, contra vícios de jogos, de inúmeros vícios, que vai trazer aquele alívio imediato em compras. Eu tive uma amiga, infelizmente ela já faleceu de câncer. Ela tinha tanta impulsividade para compras. Sabe o que ela fazia? Ela comprava, mas ela não finalizava, porque só a sensação dela pôr no carrinho já aliviava. Olha aqui, olha a cabeça do ser humano. Como que é? Isso é um exemplo, fora de muitos que psicopedagogos a gente está passando com as crianças de 0 a 3, crianças de 3 anos e meio, impulsivas por causa de tela. Tratamento para criança de 3 anos e meio, porque não consegue ficar sem a tela, sem a impulsividade dos shorts, dos vídeos curtos. Então,
o que o Senhor pede para mim e para você hoje é: espera com integridade. Não negocie seus princípios. Não jogue o que vai trazer para você suprimento, vida, por causa do momento, por causa de um momento. Ele vai passar. Ele vai passar. Não abrace o espinheiro, não acredite na sombra do espinheiro, que você só vai se ferir. E ele não vai cumprir o que promete. 2. A força, a coragem de esperar com integridade. Nadar contra a nossa própria intuição de agir. E 2, a força que nasce da quietude. Como aquela pessoa barulhenta? Sabe aquela pessoa barulhenta? É que tudo vira um caos, eu preciso realizar. Tudo vira um caos. Não, mas eu preciso fazer. Não, mas eu preciso. Não, mas e se eu ligar? E se eu falar? E se eu mandar mensagem? E se eu for na casa? E se eu bater? E se eu... A força que nasce da quietude. O Senhor falou muito comigo, tá? Não vou pensar aqui não, tá? Quando vencemos o sequestro do pânico, lembra da amígdala? Eles chamam de sequestro, tá? O pânico sequestra, e é isso que acontece na nossa cabeça. A gente se perde. Depois passa o tempo e fala: por que eu fiz aquilo? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu falei naquele momento? Sequestro. Sequestro da sua razão. É isso que a Bíblia tem que trazer para a gente. Quando nós vencemos esse sequestro do pânico e decidimos acalmar, esperar, o resultado há uma força que até então nós não tínhamos ideia que ela seria possível que a gente tivesse. Como eu consegui não fazer? Eu consegui não agir, estragar tudo. Porque na maioria das vezes o que a gente faz, quando a gente coloca a nossa mão, a gente estraga tudo. Na maioria das vezes. Quando a gente age, deixando os nossos princípios, abandonando o que nos alimenta, fazendo que o Senhor fique de lado para que a gente possa agir, a gente estraga tudo. E depois para a gente recuperar, quando se recupera, é demorado, é dolorido. Então não era mais fácil a gente esperar só um pouquinho. Esperar só mais um pouquinho com coragem. E agora a força que vem. Vamos colocar Isaías 30. E o verso 15. A gente vai se ater mais na parte B. Isaías 30. E a gente vai ver aonde está o arrependimento. Aonde está a salvação, na verdade. Está no arrependimento e no descanso. Está a salvação. Então, como eu vou me salvar disso aqui? Primeiro, me arrependo de ter agido por conta própria. E agora eu vou descansar. Como é difícil descansar. Deitar a cabeça no travesseiro sem a cabeça ficar, pensando, como diz o 1000 pensamentos por segundo. Né, Letícia? É mais difícil descansar no Senhor e esperar. Ou abraçar o espinheiro mesmo e depois pedir para o Senhor vir curar as nossas feridas. O espinheiro me feriu, Senhor, e agora? O Senhor cura, mas é um processo. E você deixou de obter uma força que ela só vem da espera. Uma força específica, ela só vem do descanso em Deus. A experiência
confiar. Na quietude e na confiança. A confiança parece está o seu vigor. Aqui, na NVI, ele vai dizer que está a sua força. Força e vigor, né? Só muda aí a tradução. Então, onde está a sua força? Na quietude e na confiança. Quando você é forte, quando você aquieta e confia, a força vem. E é uma força que eu não vou conseguir dizer para você como ela é. Você vai precisar experimentar. E você só vai experimentar. Eu só experimento e vou experimentar mais se eu confiar. Não é algo que se aprende. Não é algo que com testemunho você vai conseguir entender. É viver. Ah, Senhor, eu sempre acontece isso comigo. Vira e mexe, isso a mesma coisa acontece. Muda as pessoas, muda a época, mas acontece sempre a mesma coisa. É porque nós estamos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Não tem como a gente ter resultado diferente. Algo tem que ser diferente. A ansiedade do povo falou mais alto que a confiança, que a quietude, e eles estavam para coroar o espinheiro como rei. Eles estavam negociando seus princípios, porque o tempo estava passando, e o Senhor não tinha levantado nenhum juiz ainda para ficar no lugar de Gideão. Depois de um bom tempo, a gente vai ver no contexto que Deus levanta Samuel, depois de um bom tempo, mas são muitos anos depois. Vai saber quanto tempo eles tiveram que esperar. Só que nesse meio tempo, muitos, eu não quero crer que todos, mas muitos, negociaram seus princípios. Se venderam, se prostituíram, abandonaram aquilo que eles eram mais precioso. Por causa do vácuo, por causa da ansiedade de suprir um buraco que o Senhor poderia muito bem suprir, mas eles não quiseram. Como Isaías vai falar, mas vocês não quiseram. Estava disponível para vocês, mas vocês não quiseram. O Senhor falando na boca de Isaías, mas eles não quiseram. Quantas vezes o Senhor nos alerta, nos levanta, fala conosco, mas a gente não quer. Simplesmente não quer. Se nós ancorarmos a nossa confiança, como Isaías orientou, naquele que governa os ventos e o mar, nós resistiremos ao pânico de jogar tudo fora. Aí a tempestade passa e a gente se manteve íntegros, sem jogar nada precioso fora, sem negociar nenhum princípio inegociável. E quando a calmaria finalmente chega, nós descobriremos que não apenas sobrevivemos. Sobreviver não é viver integralmente. Nós descobriremos que não apenas sobrevivemos à noite escura, mas guardamos o que precisaríamos para continuar navegando e chegar com segurança no porto, chegar com segurança ao nosso destino, chegar íntegros diante do Senhor com as nossas mãos e entregar para o Senhor aquilo que Ele nos deu. Lembra a parábola do talento? O Senhor voltou e falou: e aí? O que você fez com o talento que eu entreguei para você? Você negociou ele, você manteve ele íntegro, o que você fez? Eu multipliquei ele. E o outro que só guardou, com medo de perder. Talvez nós não colocamos os nossos valores à amostra, porque a gente sabe que facilmente a gente pode se perder por causa
deles, ou negociá-los e perdê-los totalmente, porque a gente não confia 100% de que a gente não vai negociar. Uma das coisas que eu quero que vocês guardem, que foi o que o Senhor falou muito no meu coração, não importa o que a gente está passando. E assim, eu falo, e você pode pensar, mas é porque você não tem ideia do que é. Mas não importa o que seja, não vale a pena negociar os nossos princípios. Amém. Não importa o que seja. Aleluia. Não negocie os seus princípios. Não se esforem no espinheiro. Não se machuque. Por causa de um tempo que vai passar. E não vai valer a pena você negociar. Porque quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, poxa vida, passou. E agora? Eu negociei meus princípios, e agora? E essas feridas que ficaram? E as dores que eu causei, não só que ficaram em mim, porque nunca acontece só com a gente. A gente sempre fere alguém quando a gente coloca a mão e age no momento errado. Sem a presença do Senhor. Senhor, eu negociei meus princípios. É isso que o povo fez, prostituir-se. É negociar os seus princípios. Eu sei que é uma palavra dura. Eu sei. Só que o que é mais precioso para a gente? A palavra de Deus vai dizer que aquele que pode ferir, você não deve temer aquele que pode ferir somente o seu corpo e tirar somente a sua vida. Olha que palavra forte. Mas sim temer aquele que, além de poder tirar a sua vida, ainda pode te condenar para o inferno. É forte, mas é o amor do Senhor. Como Isaías disse, eu estou aqui disponível, basta vocês quererem. O que é mais precioso para a gente? Não negocie. Feche os seus olhos para a gente ver. Glória a Deus. Ai, aleluia. Teu Espírito Santo falou no meu coração para que eu dividisse com a tua igreja, porque ela é amada do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor exorta e corrige aqueles a quem o Senhor ama. Aleluia. Que nós possamos hoje determinar em nós o que nos é mais precioso. Determinar em nós o que são valores inegociáveis. O que vale, Senhor, a vida do homem, Pai. Então que nós venhamos, Senhor, a determinar hoje na nossa vida. Que o Senhor governe a nossa vida. Que nós não vamos nos ater, Senhor, a espinheiros que vão nos ferir com promessas que não podem cumprir. Mas do Senhor, ao Senhor, que é o Deus fiel, que cumpre e zela por toda a palavra que sai da sua boca. Aleluia. Que nós sejamos a igreja na terra, que não negocia os valores, que não deixa os seus princípios
maravilhoso. Bom, nós tivemos a oportunidade nessa manhã de ouvir a tua palavra, entender que nós temos que descansar nele. Saber que todos os nossos planos, nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, aquele Deus maravilhoso, o qual entregou a sua vida para nós, onde nós iremos participar da ceia do Senhor, nós possamos refletir em tudo aquilo que nós temos entregado realmente aos teus pés, para que nós pudéssemos viver e vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nesse momento de reflexão da ceia, nós entendemos que Jesus Cristo, Ele fez aquele sacrifício na cruz para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai, com o véu rasgado, para que nós tenhamos a vida eterna e não a condenação. Cabe a nós a decisão de escolhermos para onde nós queremos ir, mediante as promessas do Senhor. Mediante toda a palavra que foi anunciada aqui, nós vamos servir a ceia nesse momento. Vai estar tocando o louvor. E você coloca todos os seus sonhos, seus desejos, seus planos nas mãos do Senhor. Reflita em tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, principalmente na sua vida particular, para que você possa desfrutar dessa oportunidade que nós devemos estar sempre na mesa do Senhor. Você mais. Estende suas mãos, os oradores elementos. Pai, em nome do Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, a Deus, a nosso louvor, nós te agradecemos, Pai. Porque nós temos a oportunidade nesse domingo, Pai, friozinho, mas com esse sol caloroso que só o Senhor pode oferecer a Deus. Pai, obrigado, Pai, pela sua majestade sobre nossas vidas, ó Senhor, pelo nosso levantar, Pai, nosso acordar. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde para estarmos aqui, Pai, contemplando, louvando e agradecendo, Pai, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Abençoe esses alimentos, Senhor, esses elementos, que Ele possa restaurar, curar, trazer vigor a nós, Pai. Pai, em nome do Senhor, amado Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Para
carro, para a sua casa. Esse é o momento de reflexão. Refletir através do pão e do cálice. O que Cristo fez por mim e por você. Como de costume, não posso deixar de ter a oportunidade de fazer um convite para você que não conhece a Cristo, está longe dos caminhos do Senhor. Se você quiser confessar Cristo como o Senhor e Salvador, ou você que está longe dos caminhos do Senhor quiser vir à frente, nós oramos por você. Amém. Todos pegaram o pão? Em 1 Coríntios 11, a partir do 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, vamos participar do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Entenda, meus irmãos, quando nós participamos do cálice do Senhor, nós entendemos que nós estaremos confiando nessa aliança, aguardando a vinda dele, que possamos tomar do cálice. Santo Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de ter um Deus maravilhoso, confessando a nossa fé ao Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade nessa manhã, Deus, de confiar, Deus, que através dessa ceia nós entendemos que o Senhor é Deus soberano sobre nossas vidas, trazendo cura, restauração, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a paz, sabedoria, Deus, entendimento, para que o seu Santo Espírito possa habitar em nós, ó Senhor, nós totalmente ricos e guardados por Ti. Ô soberano Deus, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua graça, Pai, sobre nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia, se renovou, Pai, nesta manhã. Ô Santo Espírito, nós te louvamos e te agradecendo, Senhor, porque o Senhor se faz presente sobre nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa cada dia mais, Pai, nos conduzir, ó Senhor, a viver, Pai, da melhor maneira para a tua glória, Deus. Pai, nós te louvamos também, ó Senhor, pelos diziguistas dessa igreja, Pai, pelos ofertantes, ó Senhor. Nós sabemos, ó Senhor, que não é fácil levar a tua obra, Senhor, diante de tantas situações, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida e Deus que guarda, Pai. Pai, nós só queremos mais Jesus Cristo, te peço que o Senhor meu abençoar, o Senhor, cada um aqui na sua área financeira, Pai, seus lares, ó Senhor. Abençoe, Pai, o trabalho de cada um, as suas empresas, ó Senhor. Que nós possamos ser dignos do nosso salário, Deus amado. Pai, que nós possamos cada dia mais corresponder às suas expectativas como cristãos, Senhor, onde nós trabalhamos, onde nós gerenciamos a nossa mão de obra, Pai. Pois blindado do Senhor, Pai, toda a sabedoria, Pai, todo esse dom que nós temos, ó Pai. Pai, nós te amado Jesus Cristo, Senhor, abençoe esse tempo, Pai, abençoe, Pai, a nossa liderança, Senhor, que esse dinheiro possa ser conduzido, ó Senhor, com excelência, Pai, nas tuas obras, ó Senhor. Pai,
possamos alcançar vidas, ó Senhor, através desse dinheiro, das obras feitas aqui nessa igreja, ó Pai, para que as pessoas possam conhecer a Ti a cada dia, Pai. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós somos gratos, ó Pai. Que o Senhor continue, Pai, cada dia mais prosperando sobre nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Pode colocar a sua contribuição das ofilações no março, para cantando o louvor, amém? Glória a Deus, sempre, em todo tempo. Vamos aos recados. O culto é maravilhoso, o culto sempre é maravilhoso, nós estamos aqui para servir o Senhor. Como sempre nós dizemos, o culto começa em nossas casas quando nós nos preparamos para ir à casa do Senhor. Quando nós reconhecemos que é o nosso Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Primeiramente, nós vamos saudar os nossos. Vamos ao versículo, né? Vamos recitar o versículo? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos fluírem. Isaías 43, 18, 19. Ou seja, no deserto da sua vida, você não vai passar sempre, pois Deus está cuidando em todas as demandas. O deserto serve para que a gente entenda que nós não somos nada sem Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, para a vida, para viver, para sermos felizes. Amém? Nossos visitantes, a senhora Neuza e o senhor Adalberto, como nós os saudamos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, volte sempre, se quiser, fique com a gente. Amém? Culto de oração todas as terças-feiras às 20 horas aqui na igreja. Está sendo um tempo maravilhoso. Nós aprendemos a cada instante da nossa vida. Os cultos de oração são para que nós possamos colocar as orações, não só as nossas, como dos irmãos que não podem vir. Mas se você puder vir, faça um esforço, não é para mim, é para Deus. E o retorno vai ser, amém? Quarta-feira, estudo da palavra na casa do Evandro e da Cláudia, a Nova Era, vai Nova Era, também é um momento maravilhoso da presença do Senhor. Porque nós devemos entender o seguinte: Deus cuida de nós a cada segundo de nossa vida. E se nós dedicarmos um segundo da nossa vida para Deus, isso é muito importante. Se você tem saúde, você sabe ler, sabe escrever, tem entendimento, faça um esforço, participe das reuniões, dos cultos, desses eventos, que é para a honra e glória do Senhor. Amém? Semeando esperança, é um momento que nós temos, preparando o café da manhã na igreja,
levamos os moradores de rua, próximo ao Hospital São Vicente, na Praça das Rosas. É um momento em que você vê que você é rico, você tem saúde, você tem um lar, você tem uma família. E aqueles que eram cristãos já tiveram tudo isso um dia, puderam ter no caso. E hoje estão afastados do caminho do Senhor. E é o momento em que você pode levar a palavra, levar o seu amor e dedicar um momento da sua vida a cuidar daqueles que precisam. Faça como o samaritano. O samaritano não perguntou para a religião, não perguntou o que era, simplesmente foi lá e fez a obra, cuidou. Que nós sejamos assim para a glória do Senhor. Amém? Culto de manhã, nos domingos às 9h30. Está sendo uma bênção. Deus está cuidando dessa igreja em todos os detalhes. Deus está movendo montanhas. Como nós pudemos ver ontem no nosso encontro de casais, a igreja é essa, ela vive em comunhão. Cada um cuidando da sua vida e ajudando o irmão também que precisa. Cuidando daquilo que é necessário, cuidando das almas, das pessoas e da obra do Senhor. Pois como eu sempre digo, você é importante para o Senhor e para nós também. Toda alma que tem vida, louve ao Senhor. Porque se nós não fizermos, os pássaros não farão. Amém? Doação, se você puder nos ajudar, doando documentos, conversar com o Marcos, com o Mário, com a Letícia, com o Rico. Se você quiser fazer também depósito de dinheiro, é um Pix da igreja também, você coloca lá, Siliano, nós agradecemos pela tua ajuda. Amém? Batismo, se você tem interesse em saber se você quer ser batizado, existe uma preparação, não é nada demorado, mas é necessário para que você entenda o que é o batismo. O que é nascer das águas, ser um novo homem, esquecer o passado, esqueça o que se foi. Tudo se fez. Essa é a palavra de Deus. Amém? Você pode conversar também com o Mário, com a Solange, com a Letícia, pode nos procurar. Amém? Acabou, João? Mais uma vez agradeço a todos que participaram dos eventos de casais, tá bem? Ah, verdade. Os testemunhos. Temos agora testemunho? Pode subir? Carol vai dar um testemunho aqui na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Por que devemos testemunhar? Porque Deus quer assim. Como aqueles que receberam o milagre, apenas o voltou para agradecer e para dizer o que Deus fez. Sejamos assim também, gratos em todo o tempo. Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Eu sou cuidadora de idoso, eu cuido de uma idosa, ela tem Alzheimer. E todo dia ela tem crise. E ela não reconhece a casa dela. Ela lembra da casa da infância. Assim acontece com Alzheimer. Chama síndrome do encardecer. E todo dia ela tem crise. E eu vinha pedindo para o Senhor me dar discernimento, porque é muito difícil assim. Ela quer ir embora, ela abre a porta, ela quer ir para a rua. E aí, um dia, eu pedi para o Senhor, ela estava muito agitada, ela estava ficando já quase vezes. Senhor, me deu um discernimento, né? O que eu posso fazer? Ela não queria nem sentar. Eu peguei na mão dela e falei assim, olha, Deus quer falar com a gente. Comecei louca com ela, comecei a cantar. Sua voz me chama sobre as águas. Foi acalmando. Ela sentou e ela ouviu eu louvar. Ela ficou calma. Glória a Deus. E aí ela foi tomar café, a gente começou a conversar como se nada tivesse acontecido. Aí eu comecei a perguntar para ela o que ela tinha conquistado, ela não lembrava nada. Ela tinha conquistado, onde ela morava, o nome dos filhos, ela não lembrava nada. Eu perguntei para ela, e Jesus? Ela falou, é meu Salvador. Oh, glória. É o meu amor. E que eu pude ver, irmão, que a doença dela não limitou o amor dela. Jesus. O amor de Jesus alcançou ela. E a gente não tem ideia da dimensão do amor de Deus. Realmente a gente não tem. O amor do Senhor fez com que a gente se salvasse.
e alcançou muito dela. E naquele momento, eu pude ver, gente. Era Paulo falando, o Senhor ali. Como que pode, porque sim, meu Deus, ela não lembra o nome dos filhos, ela não lembra o que ela almoçou, mas de Jesus ela não esqueceu. Amém. Esse é o cuidado que Deus tem com a vida de cada um. Ela pode não lembrar quem ela é, quem são os pais do irmão, mas ela não se esqueceu daquilo que ela de Jesus Cristo. Então você reflita nesse pensamento. Jesus não esquece de você. Portanto, agradeçam por tudo que vocês têm, que vocês são. Agradeça tudo, até a dor que você passa. Deus está cuidando. Se Ele permitiu, é porque tem um propósito na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor Deus, amado e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso. O encontro que nós tivemos com o Senhor e temos com o Senhor quando nos colocamos em oração, Pai. Obrigado pela noite de ontem, pelo encontro de casais, que foi maravilhoso, Pai. O Senhor esteve presente em cada vida. Que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, Pai. Cada pessoa que já tomou os pés dessa igreja, que vai colocar, Pai. O Senhor cuide em cada detalhe, dando a nossa sabedoria, mansidão, domínio próprio, Pai, e a fé que excede todo entendimento. Que o Senhor nos leve para casa em segurança, nos dê um dia abençoado, e que até a nossa eternidade nós possamos estar buscando o Senhor cada dia mais e mais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e as consolações do Espírito Santo, do Espírito de Deus, estejam conosco. Que onde colocarmos as plantas dos pés, no lugar santo, onde colocarmos as palmas de nossas mãos, sejamos aí prósperos. E o povo de Deus diz: Amém. Meu irmão, eu te amo em nome de Jesus.